Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula. Nessa bloco dessa aula de agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito do processo de pirólise, tá? Bom, a pirólise, pessoal, ela vai ser um processo também, né, de queima, né, onde a matéria orgânica ela vai ser decomposta depois que ela é submetida a condições de alta temperaturas, né? Só que aí o grande diferencial da pirólise é a ausência de oxigênio. Então, nos processos anteriores, né, no processo tanto da caldeira quanto da gaseificação, esses processos acontecem na presença de oxigênio, né? No caso da pirólise, não. Então, apesar do processo, né, da gente dizer que ocorre na inexistência de oxigênio, né, naturalmente você precisa de uma quantidade mínima ali, né, para ter a condição da própria chama, né, do próprio processo, né. Mas quando a gente diz a ausência de oxigênio, né, quer dizer que a gente não está injetando ele em grande quantidade, tá? Bom, então, nesse processo de pirólise existem várias formas, né, de decomposição, tá? Um desses processos, né, uma das etapas desse processo é a etapa de hemicelulose, né, que no caso aqui vai ser o primeiro componente a se decompor ali por volta de 200 a 260 graus Celsius. Então essa parte da biomassa, essa chamada hemicelulose, ela vai produzir ali alguns ácidos, né, o ácido acético, o furfural e o furano, que são compostos muito importantes e interessantes para outros tipos de processos termoquímicos, tá? Então, em determinadas indústrias, você precisa de produção de ácido acético, você pode ter utilização desse furfural e desse furano para outras partes do processo, tá? Então, é importante você conseguir extrair esse elemento importante, né, esse elemento químico importante, através do processo de pirólise. No caso da celulose, que seria um outro estágio, né, a degradação ela já ocorre numa temperatura acima ali, né, vai de 240 a 350 graus Celsius. E aí nessa faixa de temperatura você está interessado na extração de formaldeídos, de hidroxiacetaldeídos, de acetol, de levoglucosano, tá? Do hidroximetilfurfural e de algumas da lignina, no caso, tá? Então são elementos de complexidade estrutural mais elevados, tá? E aí a partir desses elementos você tem um grande, né, leque de produtos que podem ser obtidos, né? Você tem fenóis, né? Você tem fragmentos oligoméricos, né? Então você consegue extrair elementos químicos mais ricos, né? Mais importantes, tá? E aí, então, pessoal, né? Ah, professor, mas resumidamente, então, o que que a gente tem da pirólise, né? A principal informação que nós podemos trazer da pirólise, né, a respeito dela, é que você está interessado em muito mais do que uma simples conversão ou obtenção de calor, tá? Então você quer extrair elementos ricos, elementos importantes daquela biomassa, tá? Daquela matéria orgânica. E esses elementos podem ser aplicados em diferentes campos, né? Tanto na área termoquímica, na área de produção ali de alimentos também. Você pode aproveitar algum desses elementos na produção de biocombustíveis também, na produção de aromáticos também. Então você tem ali grande utilização nesses níveis, tá? Aqui só para resumir, né? Então nós explicamos para vocês a combustão, que é aquela pura e simplesmente para obtenção do calor na forma mais bruta e rudimentar, né?
que ocorre através de caldeira. Falei para vocês da gaseificação, que já é um processo muito mais elaborado, ocorre em temperaturas muito mais elevadas, porém na presença de oxigênio ainda, e aí você vai ter ali a produção de um gás de síntese, né? E esse gás de síntese ele é utilizado depois em uma turbina aeroderivativa ou até mesmo como um combustível sintético, tá? E a pirólise fica ali naquele meio termo, fica, né, entre a combustão e entre a gaseificação, né, principalmente em termos de temperatura. Mas aí qual que é o grande diferencial da pirólise? A ausência de oxigênio ou, né, presença de oxigênio muito baixa, tá? No caso da pirólise, nós estamos interessados no que? Na extração de bioóleos, né, de alguns fenóis, né, e alguns ácidos orgânicos, né? E isso aí pode ser importante para a produção de bioóleos, tá? Fenóis, né? Então ela é muito presente ali em fenóis petroquímicos, produção de asfalto, por aí vai, impermeabilizantes, fibras de carbono. Temos um outro produto importante que é o carvão, né? Esse carvão que sai desse processo aí, sim, ele pode ser utilizado no processo de queima, tá? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, no processo de queima através de um forno, um alto forno siderúrgico, ou ele pode ser utilizado também em processo de correção de solo, tá? E, né, eu diria que talvez, né, os elementos mais nobres, né, que são extraídos desse processo de pirólise são os ácidos orgânicos, tá? E esses ácidos, eles são matérias-primas muito importantes, extremamente caras, né, e que podem ser utilizadas em diferentes linhas e segmentos industriais, tá? Conforme eu já disse para vocês, indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas, indústrias que trabalham com aromáticos e por aí vai. Então você tem, né, todo esse leque de opções dentro da pirólise. A pirólise, pessoal, ela pode ocorrer de diferentes formas. Existem diferentes tipos de pirólise, né, que usam, né, o mesmo conceito de baixa quantidade de carbono e extração daqueles produtos lá, todos aqueles produtos que eu mencionei para vocês. Então aqui só ilustrando, né, alguns desses tipos. Você tem carbonização, pirólise convencional, pirólise rápida, pirólise líquida, pirólise rápida gasosa, pirólise no caso na ausência completa de oxigênio, né, no vácuo, uma metanopirólise, né, que seria uma pirólise enriquecida com metano, uma hidropirólise, né, e aí isso aí também vai trabalhar, né, na questão do tempo de retenção, que vai desde horas, né, numa pirólise de carbonização natural, até poucos segundos, né, em pirólises mais rápidas, e também vai variar também na temperatura do processo e no produto que você pretende obter lá na frente, lá no final, tá? Então aqui só ilustrando para vocês uma planta de pirólise rápida, né, bastante simples. Ela é dividida basicamente em um silo alimentador, então aqui que entra a sua biomassa, um reator de leite fluidizado, né? Então a biomassa ela vai entrando aqui, ela vai se depositando aqui para baixo, aquilo que não é queimado, dentro desse reator o que é queimado, vai para o estado de vapor ou gás, sobe. Aqui no 3 você vai ter vórtices aqui, né, ciclones, né, onde você vai fazer a separação daquele material mais fino, né, mais leve, vai subindo, o mais pesado vai decantar, vai vir aqui para baixo, né. Aqui o reservatório do carvão, que sai já como um dos subprodutos da pirólise. No item 5 aqui a gente tem já o processo de separação, que aí se assemelha muito àquelas torres de separação de petróleo.
Então, dependendo da temperatura, das condições que você vai ter ali, você vai ter a extração daquele determinado tanino, daquele determinado aromático, daquele determinado bioóleo que você pretende. E aí, naturalmente, né, uma das formas de controle disso é através da câmara de combustão, que faz uso do próprio carvão, que já é subproduto do seu processo. Então, a grande eficiência do processo de pirólise é a questão de você aproveitar ao máximo aquela biomassa e extrair ao máximo aqueles subprodutos que a biomassa pode te oferecer. Então, assim, em termos de eficiência, a pirólise é um processo altamente eficiente. Em termos econômicos, dependendo do bem que você vai extrair, também é um processo extremamente rentável, né? E você, com a mesma biomassa que você extrai aqueles elementos extremamente importantes, você extrai também o carvão, pura e simplesmente para a queima ali da câmara de combustão. E, inclusive, para o reaproveitamento para outras etapas do processo, tá? Aqui só destacando um pouquinho, né, a característica de alguns tipos de biomassa em termos de pirólise. Então você tem ali as questões, né, de rendimento em voláteis de carvão, a velocidade de perda de massa, né, que são todas informações que são consideradas ali quando você faz o ajuste da sua planta de pirólise. Aqui a característica de três processos pirolíticos distintos, né? Processo de carbonização natural, uma pirólise lenta e pirólise rápida. Pirólise rápida dividindo em baixas e altas temperaturas. Então, só para vocês terem ideia o que consegue se extrair, né? E quais as condições de extração para cada processo. Então, para cada processo diferente de pirólise, você precisa ajustar e reajustar a sua planta, tá? E aí, naturalmente, vai desde, né, de particulados maiores, né, até particulados muito pequenos, desde processos de temperaturas menores até temperaturas mais elevadas, né? Então, desde tempos, né, tempos de retenção menores até tempos de retenções maiores. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!